Boa tarde, vamos começar a nossa palestra Transição Planetária para Mundo de Regeneração. Então, é um tema muito instigante para nós que estamos vivendo essa pandemia, né, que tantos medos, tantos questionamentos nos trazem a respeito. Então, nós gostaríamos de começar a nossa palestra falando um pouco da autoridade da doutrina espírita. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, ele diz que a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. E nós ousamos dizer, acrescentar, em várias épocas diferentes. Então, por que nós estamos trazendo isso aqui? É porque esse assunto transição planetária, final dos tempos, essas questões todas foram estudadas, né, por Kardec, muito bem estruturadas essas questões, mas elas também foram complementadas essas instruções com mensagens mais recentes, através de médiuns diferentes, médiuns de outras épocas, os médiuns que nós conhecemos aqui, Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco, né, através dos espíritos de Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, todos eles nos enriqueceram muito com seus escritos. Bom, vamos começar então daquela classificação que Kardec faz das diferentes categorias de mundos habitados. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Ele diz o seguinte, neste capítulo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então ele vem classificando as diferentes categorias de mundos dessa forma: mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes e divinos. O que caracteriza os mundos de expiações e provas? Esta é a situação da nossa Terra, da nossa humanidade. Não é mesmo? Nós não somos mais um mundo primitivo. Olha o que caracteriza o mundo de expiações e de provas. A superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é mais um mundo primitivo. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então, essa é a situação da nossa Terra. E nós estamos, então, numa fase de transição planetária para o mundo de regeneração. Santo Agostinho complementa. Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz, o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações, vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Bom, dando sequência, né, nós estamos falando na transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, situação que a Terra está passando. Então, na Gênesis, no capítulo 18, Kardec fala no item 2, aborda um tema muito significativo relacionado. São chegados os tempos, os sinais dos tempos, os sinais dos tempos. O nosso globo está submetido à lei do progresso, é claro. Ele progride fisicamente, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Fisicamente, o globo terráqueo a experimentar transformações que o tornaram habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então é isso, né? Nós é um indicativo
do progresso. Os mundos, eles vão se depurando tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto moralmente, né? E com isso vão dando aqui a oportunidade para seres cada vez mais aperfeiçoados viverem por aqui. Bom, dando continuidade também na Gênese e em Obras Póstumas, Kardec aborda a geração nova, a regeneração da humanidade. Então ele vem dizendo para a gente como é que isso se processa. Para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal. Já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão. Substituirão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, da mesma forma, a geração nova, a regeneração da humanidade, Kardec diz, tanto na Gênese quanto em Obras Póstumas. A época atual, na verdade, são os espíritos que falam, né? Na época atual, é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocado no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra. Então, nós estamos nesse momento, nessa fase de transição, nessa fase intermediária. Então, nós observamos coisas muito difíceis, não é? A gente observa os elementos das duas gerações, daquelas que saem, que estão deixando a Terra, e aquelas que estão cheias de espíritos, que estão chegando à Terra. Essas duas gerações. É muito interessante que o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 1019, a última pergunta do Livro dos Espíritos, né, São Luís nos traz um texto maravilhoso, que nós estamos retratando aqui, pelo menos o primeiro parágrafo. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, porque esse final dos tempos, né, as profecias, as predições, falam de um momento de muitas dores, de muita convulsão planetária. Como se dará, então, essa transição? Né? Então, nós vamos primeiro ver o que o Livro dos Espíritos nos fala na Lei de Destruição, pergunta 737. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Como julgais somente pelo vosso ponto de vista, pessoal, dá-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa chegue a uma ordem melhor das coisas. Então, a gente está vendo por que nessa fase de transição nós seremos surpreendidos por grandes flagelos. Nós estamos vivendo aqui uma epidemia, a epidemia do coronavírus, né, neste ano de 2020. Mas nós observamos muito interessante uma resposta que Kardec dá a um leitor de Constantinopla sobre o Espiritismo e a Cólera, é o artigo que ele escreve na Revista Espírita de 1865. Então, o correspondente, né, pergunta para ele: o Espiritismo, por acaso, protege aquele que tem a fé espírita? Ele consegue se preservar do contágio da cólera? Aí Kardec responde: certamente seria um absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera, contra o coronavírus.
atualizando. Mas, como está cientificamente provado ou reconhecido, é que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. Isso realmente é uma verdade comprovada pela ciência atual. Quanto mais otimismo, quanto mais confiança nós temos, quanto mais fé nós temos, nós ficamos um pouco mais imunes às doenças, não é mesmo? Não teria um registro que Jesus, por exemplo, tenha ficado doente, porque ele era a perfeição, então não tinha sentido. Então, Kardec continua: segue-se que os espíritas vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo? Absolutamente não. Eles, os espíritas, tomarão todas aquelas precauções que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque são fatalistas e porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabe que não devem procurá-la. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los de um verdadeiro suicídio, cujas consequências muitos se expõem, não é mesmo? Então, nós vemos aqui pessoas achando que nós não precisamos usar máscara, que não precisamos preservar, que devemos sair do isolamento, não é isso? Não foi o que Kardec sugeriu para a gente. E Kardec, em Obras Póstumas, também vai falando, né? Trazendo as informações dos espíritos, dizendo: através de uma nuvem escura que vos envolve, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos. Os preconceitos de raça, de seitas, o fanatismo e a intolerância vão se extinguindo. A liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Então, esses são os primeiros raios da Era Nova. Nós já estamos presenciando isso, que acontece em muitos núcleos, em muitos grupos, em muitas pessoas. Então, a transição não se dá assim também de forma brusca. Muitos espíritos que estão aqui já estão vivendo a época da regeneração. São protótipos da humanidade que vai ser a maioria no futuro. Bom, como é que a gente reconhece esses primeiros raios da nova era? Não é? Inclusive, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o espiritismo se transformará em crença geral nessa nova era? Aí os espíritos respondem: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza. Então, companheiros, o espiritismo não vai ser a única religião do futuro, mas as religiões do futuro vão ficar profundamente impregnadas de seus princípios, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de causa e efeito. O espiritismo, diz ele, faz um progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. É muito interessante, né? Kardec está escrevendo isso, os espíritos estarem escrevendo isso, né, quando é Kardec mesmo que diz, aqui nesse caso, que ele fala em 3 gerações, ainda vai ter muita incredulidade, ou seja, o materialismo que nós estamos vivendo hoje. E ele fala 2 ou 3 gerações. Então, se nós considerarmos cada geração como tendo 70 anos, 3 gerações, nós vamos chegar a 2067, né? Que só o tempo fará desaparecer. Então, a gente espera que lá pelo ano de 2067, daqui a 47 anos, a incredulidade tenha efetivamente desaparecido. E os espíritos falam assim para os espíritas: o futuro é vosso e de todos os homens de coração de devotamento. Não temais os obstáculos. Então, quer dizer, para nós termos confiança, fé
O futuro pertence aos espíritas, mas não é só aos espíritas, a todos de coração e de devotamento, não é? Todos os que estiverem com esse sentimento. E ele vem dizendo o seguinte: felizes aqueles que sucumbiram nessa luta, mas a vergonha será no mundo dos espíritos para aqueles que sucumbirem por fraqueza. Bom, a gente pensa que esse assunto só foi tratado por Kardec? Não, o sermão profético, Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25, ele diz sobre o final dos tempos: mas todas essas coisas são o princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Nós estamos vivendo isso. O evangelho de Jesus já é pregado em todo o mundo, mesmo que não seja a maioria em muitas áreas, em muitos países, ele já é pregado, não é? E Jesus fala uma coisa mais forte aqui: haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve jamais, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aí Jesus vem dizendo: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Que nós possamos ser esses escolhidos e sejamos em número maior, para que esses dias, né, de dores, de sofrimento, sejam abreviados. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos. Então, quem são esses anjos? São os espíritos superiores. Grande clamor de trombeta, são os oradores, são as comunicações nas reuniões mediúnicas, e não só no meio do espiritismo. Os nossos irmãos evangélicos e católicos, que hoje lidam com os dons, com os carismas, né, as igrejas evangélicas renovadas e as igrejas católicas, a Igreja Católica Carismática, que lidam com os dons, com os carismas, e eles recebem, então, né, informações, né, informações do mundo espiritual falando desse momento de dor e de sofrimento que nós vamos enfrentar. Ó, que ajuntarão os escolhidos. Então, os escolhidos não são só os espíritas, são todos aqueles que seguem o cristianismo, que vivem o cristianismo. E diante deles serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, no final dos tempos, vai haver uma seleção, vai haver uma separação. Não é? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aquele que perseverar assim no cristianismo, né, que procurar viver os ensinamentos do Cristo, esse vai ser salvo no sentido de quê? De ter mais paz, de ter mais equilíbrio, de viver no mundo regenerado. Não é? No Apocalipse também, João, Apocalipse quer dizer revelação. João, diante de tantas visões que ele teve, ele ficou assim meio pessimista. E ele falou assim: não há esperança mais. Mas depois ele disse: então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, João, né, ao narrar suas visões do Apocalipse, ele jamais sugeriu a destruição total do planeta e o fim da sociedade. Isso fica por conta das pessoas no seu imaginário popular que ficam tirando essas conclusões. Agora nós vamos falar um pouquinho das mensagens mais recentes. Né? Nós falamos de Kardec, falamos da Universidade dos Ensinos dos Espíritos, né? Falamos de tudo que Kardec citou a esse respeito. Agora nós vamos ver. Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 23, publicado pela primeira vez em 1938, ele disse: os seres da minha esfera não conhecem o futuro. Acreditamos, todavia, que o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto em suas linhas gerais. Então, por que nós estamos abordando essa questão?
porque nós sabemos que os espíritos superiores não determinam data, mas eles podem, em linhas gerais, ter uma ideia, né, passar para a gente alguma informação, mas nunca precisar datas. Bom, em 1939, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel escreve: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Vive-se agora no planeta um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. Então, crepúsculo, profunda noite, mas da treva surgirá uma nova aurora, e luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerado pelo batismo do sofrimento. Não é lindo? Então, nós estamos num momento de grande crepúsculo, vai suceder uma profunda noite, muitas dores, muito sofrimento, muitos excessos, muita loucura, mas depois vai vir a aurora, as luzes consoladoras. Não é? Olha só que interessante, talvez não tenha passado despercebido por vocês, mas no livro Há 2000 anos, publicado em 1939, o mesmo Emmanuel diz o que Jesus falou no seu discurso ao receber os primeiros cristãos sacrificados em Roma. Quando a escuridão se fizer mais profunda, olha a escuridão, nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem no meu reino, com o meu reino, e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Então, que nós sejamos esses, né? Esses que vibrem o reino de Jesus, que confiem nas promessas dele, para ouvirmos as vozes e os apelos santificadores que ele tem mandado através dos Espíritos, das comunicações, dos livros belíssimos. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Então, Jesus, né, os nossos irmãos católicos, evangélicos, falam muito da volta de Jesus. Então, essa volta de Jesus é a volta de Jesus nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Exausto de receber os frutos venenosos da ignominia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Trabalhemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos, olha, novamente a seleção, e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Então, olha que lindo, né? Jesus vai organizar um novo ciclo evolutivo, né? A fase da regeneração, consolidando aí as divinas verdades do Consolador. Então, o Consolador, o Espiritismo, vai se transformar numa crença geral. Isso vai representar os progressos definitivos do homem espiritual. Bom, tem uma página muito interessante, o livro Caminho, Verdade e Vida, Para os Montes. Né? Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, foi publicado em 1949. Né? E Emmanuel diz o seguinte, no capítulo 140. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia a procurar os montes. Então, que nós, né, que aqueles que estão na Judéia, são aqueles que já conhecem as verdades do Cristo. Que nós possamos procurar os montes, subir os montes da espiritualidade, não nos deixarmos arrastar pelas loucuras, pelo medo, pela dor, pela revolta. Não é? Chico Xavier também fala
sobre esse tempo. No livro Plantão de Respostas, Emmanuel responde a uma pergunta feita pelas pessoas que estavam ali naquela entrevista. Isso é no volume 2. Como ocorrerá a transformação do planeta para a regeneração, para a de regeneração? Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, faltam 37 anos. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Chico Xavier respondendo com a inspiração de Emmanuel, né? Já estamos chegando mais próximos da nossa época. Em 1986, Geraldinho Lemos Neto, numa entrevista dada à doutora Marlene Nobre, na Folha Espírita, número 439 de maio de 2011, ele diz que Chico Xavier contou para ele que numa reunião, que ocorreu uma reunião na comunidade angélica do Sistema Solar, em 20 de setembro de 1969, dia em que o homem chegou à Lua, sob a direção de Jesus, e nessa oportunidade, Jesus concedeu uma moratória de 50 anos. 50 anos, não é? A Terra, como última chance. Assim, os acontecimentos previstos para o final do século XX foram transferidos para depois de julho de 2019. Então, o Geraldinho Lemos Neto escreveu um livro. Não será em 2012, porque tinha toda uma expectativa que 2012 seria a época do juízo final, né, trazido pelos maias e tal. Então, ele diz que seria 2019. Em 2019, julho, não aconteceu nada assim significativo. A única novidade é que o coronavírus, né, começou a sua atuação em dezembro de 2019. Joana de Ângeles, em 1991, no livro Momento de Harmonia, ela diz o seguinte, através de Divaldo Franco: dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Então, a Joana está dizendo para a gente que está havendo uma encarnação de títulos, de espíritos muito nobres, né? Então, vai haver uma mudança da humanidade em função da encarnação dos espíritos superiores. E Divaldo, numa palestra em 1999, eu não sei a fonte, me perdoe, ele disse que no ano de 2025, espíritos altamente evoluídos retornariam à Terra. Manuel Filomeno de Miranda, em Sexo e Obsessão, em 2002, diz o seguinte: a chamada liberação sexual dos anos 60 tem muito a ver com a inspiração e chegada desses espíritos que estão retornando à Terra para desfrutarem a última oportunidade de renovação, antes da grande depuração que experimentará o planeta. Então, companheiro, a partir de 1960, começaram a reencarnar aqui, segundo Manuel Filomeno de Miranda, na Terra, espíritos muito atrasados. Então, de permeio com espíritos adiantados, muito evoluídos, também estão encarnando espíritos muito atrasados, muito ligados às paixões, aos excessos, né, de toda sorte. Eles vão ter a última oportunidade para aproveitar. Então, muito interessante também a mensagem que o Dr. Bezerra de Menezes disse, através de Divaldo Franco, numa reunião do Grupo Espírita André Luiz, em 2009, ele fala o seguinte no meio da mensagem: periodicamente, neste planeta de provas e de expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Então, naquela oportunidade, nós estamos vivendo a gripe suína e agora nós estamos vivendo o coronavírus. Bom, em 2010, né, Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, no encerramento do Congresso Espírita Brasileiro, uma página que nós intitulamos Transição Planetária, ele diz o seguinte: que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas,
que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debaterem, que nós outros guardemos nos refúgios da alma o compromisso de amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança aqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Dr. Bezerra de Menezes está fazendo referência aos primeiros cristãos, né, que nós devemos agir como eles, né, enfrentando aqueles momentos difíceis com muito amor no coração. E um dia depois, a Marta Antunes, numa reunião do Conselho Espírita Internacional, lá em Brasília, após a realização daquele congresso que nós citamos, né, Dr. Bezerra de Menezes dá mais detalhes, dizendo o seguinte: a atual humanidade será pouco a pouco mesclada por esses dois grupos de espíritos reencarnantes, inicialmente na sua terça parte, abrangendo todo o planeta, depois 2 a 3 terços. O trânsito entre os dois planos será significativamente acelerado. Um trânsito de mão dupla, acrescentamos, pois coletividade de encarnados também retornarão à pátria verdadeira. Então, aqui está falando também dos dois grupos que vão reencarnar maciçamente na Terra, grupos de espíritos muito iluminados e os grupos de espíritos muito atrasados. E vai haver uma renovação total dos habitantes da Terra, com esses dois grupos e nós no meio. Nós, os espíritos medianos, no meio. Então, o Dr. Bezerra de Menezes continua dizendo o seguinte: anuncia-se então o processo renovador de consciências, por meio de provações algumas acerbas. Uma operação de decantação que visa selecionar os futuros habitantes do planeta, aqueles que deverão viver os alvores da era de regeneração. A massa humana de sofredores, de espíritos empedernidos, repetentes de anteriores existências, retornará à gleba terrestre em cerca de 50 anos, mas os guardiães da Terra estarão apostos ao lado de cada encarnado ou desencarnado, convocando-os à transformação do bem. Então, isso foi em 2010, nós estamos em 2020, então, há 10 anos atrás. Aqui está falando de 50 anos. Então, nós já estamos vivendo esse momento, falta ainda 40 anos nesse processo forte. É a era do Espírito anunciada às claridades da manhã de ontem, 18 de abril de 2010, no momento em que o Sol lançava os seus primeiros raios à Terra. Então, ele fala aqui que numa região muito próxima do plano físico, Jesus estava reunido junto com uma assembleia numerosa de espíritos iluminados, traçando as diretrizes da nova era. Então, Bezerra vai falando: estejam, pois, atentos para os acontecimentos, meus filhos. Reflitam a respeito do trabalho que se delineia e do posto de serviço onde se encontrem. Sejam todos, cada um, foco de luz, ponto de apoio. Então, que nós não sejamos essas pessoas desesperadas, temerosas, revoltadas, que nós possamos ter fé, confiança, e nós fiquemos firmes, focos de luz, pontos de apoio para a humanidade que não conhece o Evangelho, que não conhece a doutrina espírita. Ouçam as vozes do céu, pois estão marcadas pela luz dos guardiões planetários. Faça a parte que lhes cabem. Sejam bons, honestos, laboriosos e fraternos. Os dias futuros de lutas e dores assemelhar-se-ão aos apocalípticos. Surgirão aqui, acolá e mais além, implorando pela união, compaixão e misericórdia individual e coletiva. Assim, irmãos e amigos, não cometam o equívoco de olhar para trás, mas coloquemos as mãos na charrua do Evangelho e sigamos adiante. Não repitamos a experiência da mulher de Ló. Então, nós sabemos que a família de Ló, né, vivia em Sodoma e Gomorra, onde existiam muitos excessos, muita loucura, muita devassidão, e eles então aconselharam que eles saíssem da cidade para evitar aquelas dores, aquela destruição que seria acometida naquelas duas cidades. Mas ele pediu uma coisa: que vocês não olhem para trás. E a esposa do Ló, olhou para trás e se transformou numa estrada de sal. Que simbolismo traz essa mensagem? É que nós não podemos olhar para trás, quer dizer, não se deixar levar pelos excessos, pela loucura, pela devassidão,
né, pelos erros, pelo ódio, pela vingança, que nós seguimos adiante. Agora nós vamos falar sobre o livro Transição Planetária, que trouxe novos elementos para elucidar toda essa questão da transição planetária. Então, esse livro teve vários objetivos. Um deles, ele sintetizar as operações de socorro às vítimas do tsunami ocorrido no Oceano Índico. Por outro lado, que é uma coisa que diz mais de perto a nós, os espíritos, Manuel Filomeno de Miranda, esclarece sobre as encarnações dos novos obreiros terrestres ou de outra dimensão cósmica nesse período da transição planetária. Então, ele vai falar da reencarnação em massa de espíritos benfeitores, já com uma certa maturidade, e também de espíritos iluminadíssimos que virão de outro planeta, né, de outro sistema. E também, esse livro fala também dos tormentos que invadem a Terra e das interferências dos espíritos infelizes nesse processo que nós devemos ficar muito atentos. Bom, o socorro às vítimas do tsunami, né? A colônia Redenção, que é uma colônia que fica na região de Salvador, na Bahia, e que é dirigida por Francisco de Assis, né? Ela escalou 200 especialistas em libertação de despojos carnais. E eles foram para o tsunami ajudar, né? Cuidar de 1.000 vítimas. Essa equipe era uma equipe multirreligiosa. Então, muito interessante essa questão. Como eles estavam indo para o Oriente, para a região muçulmana e tudo, essas equipes religiosas, elas tinham cristãos, tinham também muçulmanos, tinham diversos segmentos religiosos, budistas, talvez, né, porque eles iam lidar com um tipo de espíritos desse tipo, por esse segmento de pessoas. Então, é muito interessante que a espiritualidade já sabia com antecedência do tsunami. Não é? Lá pelo início de dezembro já sabiam. Mas o acontecimento só veio ao final de dezembro, como nós sabemos. Bom, o livro fala que existem as Pleiades. São 8 sóis que gravitam em torno de Alcíone, da constelação de Touro. Então, o nosso Sol é uma das estrelas que giram em torno de Alcíone, né, que é o grande centro desse sistema. Não é mesmo? E eles levam, existem um período de 10.000 anos que o sistema solar e a Terra leva para fazer um ciclo no período de escuridão. E depois eles entram por um período de 2.000 e poucos anos, 2.180 anos, de luz. Então, nós vamos sair do período de 10.000 anos, em que nós estivemos em um período de escuridão, para entrarmos no período de a era de luz. Estamos bem próximos. Então, lá na colônia Redenção, eles recebem a visita de uma entidade lá desse sistema de Alcíone, Orion, o nome dela. E ele se materializa, né? Ele veio de uma das Pleiades, um dos sóis que circulam Alcíone, de um mundo mais avançado que o nosso. E ele vai fazer uma apresentação, ele se materializa ali no mundo espiritual e faz uma apresentação do projeto de reencarnação em massa de extraterrestres na Terra. E ele diz que Jesus é que solicitou o apoio dos espíritos de Alcíone para essa grande transição. E qual era a característica física desse espírito, Orion? Ele era de uma estatura maior do que a do terrícola, os seus olhos eram como sóis, e eles se movimentavam com movimentos harmônicos, quase que deslizando sobre o piso. Foi a observação de Manuel Filomeno de Miranda. E eles falam
para Manuel Filomeno de Miranda como é a vida nesses mundos. É uma esfera de amor envolta de vibrações especiais com fótons, uma luminosidade de tons azuis. E ele disse que a Terra recebeu antes espírito de capela no momento de transição de formas, que deu origem ao homem atual. Então nós sabemos que nós recebemos aqui na Terra, houve os espíritos de capela, que é um outro sistema, um planeta daquele sistema estava também passando por uma transição semelhante à que nós estamos vivendo aqui. E eles, então, foram banidos daquele planeta e reencarnaram aqui na Terra, onde só existiam espíritos primitivos, atrasados. E eles deram origem a grandes civilizações do passado, né, porque eles traziam um desenvolvimento intelectual muito grande, mas moral nenhum. E nós também recebemos, fora desses contingentes de massa muito grande, nós recebemos muitas vezes outros luminares da verdade, que auxiliaram a gente, a nós, a nossa humanidade a crescer. E o Orion vem falando aqui também a mesma coisa, no mesmo tom. Periodicamente, o planeta Terra experimenta mudanças climáticas, sísmicas e choques de meteoros, e o que o tornam mais belo e harmônico, embora as destruições. Então, nós já tivemos muitas mudanças climáticas, que a Terra surgiu mais bela, mais aperfeiçoada, os animais foram destruídos para surgirem animais mais aperfeiçoados, o próprio homem, né? De tudo. Concomitantemente, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado renascem assinaladas pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos, agressivos e diferentes, com a oportunidade de aprimorarem conceitos e sentimentos. Tornam-se instrumentos de rudes provas das sociedades progressistas. Então, esses espíritos reencarnam, né? Tribos bárbaras do passado, e acabam trazendo muitos problemas, rudes provas para os espíritos medianos que aqui estão, que acabam progredindo, acabam evoluindo com tantas dores, com tanto sofrimento, né? E eles fruem de uma excelente ocasião, né? Se eles não aproveitarem, vão ser recambiados para mundos primitivos, como aconteceu com aquela equipe de capela. De nossa esfera descerão também à Terra milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva. Olha que interessante, enfrentamento, né? Aquela batalha do Amargedon, que fala lá o Apocalipse, né? Essas coisas todas, é isso que vai acontecer, um enfrentamento entre o amor abnegado e a violência destrutiva. Outros missionários estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade. Então, espíritos enobrecidos e também outros missionários virão ajudar a construir essa nova mentalidade. Então, o Orion diz para a gente que o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes. Então, tem uma página de Emmanuel muito interessante, que vocês podem ver no Google, que fala da genética espiritual, das transformações espirituais que o homem já sofreu no passado. Esse contingente de capela ajudou a aperfeiçoar a raça humana. E agora também nossa constituição, nosso psiquismo, a nossa genética, tem condições para receber esses novos hóspedes de outros planetas. E eles, naturalmente, vão trazer também uma mudança nas nossas condições físicas, com esse reencarne. Chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos. Qual seria a razão por que deveriam vir espíritos de outros orbes? É a pergunta que muitos fariam a ele. Eles falaram assim, primeiro, porque não tendo vínculos com a existência perturbadores, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação. Então, eles não vão enfrentar tantas dificuldades de se doar diante de tanto problema, de tantas dores, porque eles não trazem matrizes de inferioridade como nós trazemos. Segundo, eles podem contribuir com exemplos edificantes
capazes de silenciar as forças da perversidade com as indecidíveis do sacrifício pessoal. Então, na hora das atrocidades, da perversidade, esses espíritos iluminados, que já conquistaram muito, estão muito na nossa frente, eles vão ter essas condições de silenciar as forças da perversidade do mal. Em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos procedentes de nossas esferas estão apresentando o programa. Então, ele está dizendo, Orion, que não é só ele que está apresentando esse programa. Em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, quer dizer, em muitas colônias espirituais, irmãos de nossa esfera, quer dizer, vindos de outro planeta, estão apresentando o mesmo programa para as pessoas. Dessas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes. Então, olha só, esses espíritos virão e vão divulgar esse programa aonde? Comunicando nas instituições espíritas sérias, convocando seus membros à divulgação das diretrizes e à vivência do Evangelho de Jesus. Não é isso que está acontecendo? Expositores dedicados e médios sinceros estarão sendo convocados e preparados para que seja desencadeada uma ação internacional, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Então, muitos médios estarão, Divaldo Franco e outros, estarão preparando, foram convocados para preparar as pessoas, desencadeando essa ação internacional de orientação. As grandes transformações, embora ocorram em fase de perturbação do hábito terrestre, devido ao desrespeito da natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos. Então, essa transformação não vai ser assim, a destruição total da vida na Terra, mas o objetivo é a mudança do comportamento moral e emocional das pessoas. Os novos obreiros do Senhor se sucederão, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura, a ciência, a arte, que despertarão o interesse mesmo daqueles que se encontram adormecidos. Antes, porém, a violência, a abjeção, os escândalos, a corrupção, as enfermidades, os vícios e os desvares sexuais atingirão níveis antes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Então os homens clamarão por paz, pelo retorno da ética, da moral, ao equilíbrio, e lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaço e da harmonia. Momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores serão desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem. Então, por exemplo, uma pessoa honesta, né, vai ser desafiada pelos corruptos, ela vai perder o emprego, mas ela não vai ceder aos seus princípios. Então, né, vai exigir da gente muito equilíbrio e oração, porque os lutadores vão enfrentar esses desafios. Padecerão diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado aos dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio. Então, nós vamos sofrer perseguições, como os primeiros cristãos. Mas o modelo permanece Jesus. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado. Sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor a verdade, certo de que o êxito nos está destinado. Bom, depois, em outro momento, teve uma outra preleção. O Dr. Artemio Guimarães, que foi um cientista geneticista, né, que tem 500 obreiros das colônias, né, sob a sua responsabilidade, e eles trabalhariam na reencarnação desses espíritos superiores vindos de Alcione.
esses extraterrestres, esses alienígenas. E ele diz, o Dr. Artemio, que outras equipes já os haviam precedido no Brasil e no mundo. É um projeto internacional sem limite, o Dr. Artemio está dizendo. Bom, o Dr. Artemio, então, no Templo Ecumênico, ele faz a apresentação do projeto. Né? Detalhe o projeto. A maioria dos convidados eram espíritas. Participaram também da mesa Francisco e Clara de Assis e o governador da colônia. E outras pessoas também, como Ivon Costa, José Lopes Neto, da Federação Espírita do Paraná. Né? Ele foi o mestre de cerimônias. E o Ivon Costa foi convidado. Então, olha só o detalhamento do projeto do Dr. Artemio. Ele vem dizendo de início que esse momento de transição foi previsto entre os profetas, no Apocalipse, no Sermão Profético, no calendário Maia, Nostradamus, Edgar Cayce. Muitos espíritos falaram do tema Allan Kardec, como nós vimos. Os profetas de ocasiões se sentiam dignos também. Tais fatalidades são efeitos do comportamento do primitivos que ainda nos permitimos. Comportamento primitivo. De certo modo, a paisagem das revelações apresentava-se dantesca, temerária. Né? Todas as profecias afirmam que surgirá um mundo melhor, entretanto, um paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesma? Ocorrerão essas bênçãos porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações. O planeta renovado na sua constituição física, harmonizadas, as placas tectônicas, muitos cataclismos que o assolavam e destruíam desaparecerão a pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura e com paisagens edênicas, quer dizer, do Éden, do paraíso. Adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais com outros valores fisiopsicológicos que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Então, como nós dissemos, vocês procurem ler este texto do Emmanuel falando da genética espiritual, das mudanças que vão acontecer no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. Os irmãos geradores de distúrbios, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros, arruaceiros, os perversos por sintonia vibratória, transfiliar-se-ão para outro planeta. A excursão ao planeta dessa equipe, né, desses 500, né, eles vêm. A excursão ao planeta, o objetivo é preparar os corpos que acolherão esse mensageiro do amor e da misericórdia e a sociedade para o esforço sublime da grande transição. Agora nós vamos falar do Dr. Silvio Santana, que também trabalhava no departamento de reencarnação dessa colônia, foi médico obstetra e também foi geneticista devoltado. Então ele falou o seguinte, já uma outra preleção, foi feita uma seleção de casais de diversas classes sociais para receber os visitantes, para a encarnação desses visitantes. É interessante que nós não vamos usar a palavra de reencarnação, que reencarnação dá uma ideia daquele que já encarnou, está reencarnando. Esses espíritos estão encarnando pela primeira vez na Terra. Né? Então, eles dão preferência nessa seleção pelos casais que tinham dificuldades de reprodução, recorrendo à concepção artificial, como nós falamos. Então, os benfeitores dessa colônia estavam dando apoio a eles, assistência moral e espiritual, também aos futuros genitores, evitando influências negativas. Então, eles ficavam protegendo aquele lar, protegendo aquele casal. Né? Cada equipe iria para uma área, todas vinculadas ao Dr. Artemio, que ficaria na região espiritual próxima a Belo Horizonte. Então, o Dr. Artemio, né, estava liderando uma equipe em uma região que era próxima a Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Dr. Silvio Santana estava dizendo que desde a época de 70 e 80 já se faziam trabalhos desta ordem, mas que agora seria intensificado. Grande número de alienígenas, ou seja, extraterrestres,
encontravam-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe e de seus habitantes, visitando sociedades espíritas, onde alguns até se comunicavam. Então, nós, por exemplo, nós éramos muito reservados quando se falava de extraterrestres estarem se comunicando nas nossas reuniões mediúnicas. Achávamos que talvez os companheiros estivessem vítimas da fascinação. Mas nós vemos aqui pelo livro, né, do Manuel Filomeno de Miranda que isso era possível. Essas comunicações são possíveis, estão acontecendo, já aconteceram e vão acontecer. Há reuniões de equipe em uma praia do litoral brasileiro para ouvir o Dr. Artemio com 10 mil alienígenas, preparando para as dificuldades que enfrentariam. Manuel Filomeno de Miranda ficou encarregado, junto com uma equipe, de mil alienígenas. E eles fizeram um acampamento para contato com futuros genitores. 250 casais, então, estavam sendo preparados de ter esse contato com a equipe de Manuel Filomeno de Miranda. E o que aconteceu nesse contato que Manuel Filomeno de Miranda teve com esses espíritos de outros sistemas, extraterrestres? Então, as conversas eram por telepatia. E eles falavam da beleza e das emoções do mundo de onde eles vinham. Manuel Filomeno de Miranda diz que ele não tem palavra para externar para nós o que eles passavam. Por outro lado, Manuel Filomeno de Miranda falava para ele das dificuldades da Terra. Então, eles vieram para acompanhar as encarnações desses espíritos. Grupos espíritas estão sendo preparados, alertados para as ciladas e para os tsunamis de ordem moral. Agora, aquele terceiro objetivo do livro, dizendo que grupos espíritas estão sendo preparados, porque nós vamos ter muitas ciladas, ciladas de tsunamis de natureza moral, das trevas, tentando atacar. Muito interessante também, uma outra página, uma outra mensagem, pela psicofonia de Divaldo Franco, de Bezerra, lá na Califórnia, em vários grupos de espíritos, lá em Los Angeles. Aos médiuns cabe a grande tarefa de ser a ponte entre as dores e as consolações, nesse momento de transição. Aos dialogadores cabe a honrosa tarefa de ser, cada um deles, psicoterapeutas de desencarnados, contribuindo para a saúde geral, enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com irmãos em agonia, também têm as suas dores diminuídas. Quer dizer, conforme nós vamos trabalhando, nós vamos colaborando para a saúde geral e nós também vamos minimizando nossas dores, os nossos resgates, ao amor ao invés da dor. E ele vem dizendo que os espíritas reencarnaram para contribuir em favor da nova era. Bom, já em 2006, a Joana de Andes mandou uma mensagem psicografada por Divaldo Franco, belíssima, também no grupo André Luiz, aqui do Rio de Janeiro. E lá no meio da mensagem ela diz o seguinte: nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. Logo, passado o período da aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade, de ternura, de abnegação, de restrita confiança em Deus. É o que ele nos convida. Então, nós vamos terminando, chegando às conclusões daquilo que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sejamos mansos, sejamos pacificadores, cultivemos o amor, irradiemos amor, para que nós possamos herdar a terra e fazer com que os nossos familiares também herdem a terra. Em outra mensagem de João, capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem te atemorizes, crede em Deus, crede também em mim. Existem diversas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou na frente preparar-vos um lugar. E assim, Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de falarmos um pouco mais das tuas lições, de nos preparar para a grande realidade dolorosa que vamos enfrentar, Senhor. Que nós possamos demonstrar a nossa confiança,
a nossa ligação contigo, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nos dê forças e coragem, Senhor. Graças a Deus.